decidiu comprar, acho que foi um americano, decidiu comprar de um britânico uma pizza, aceitando Bitcoin. Então o cara pagou 10 mil Bitcoins. Nossa. E o cara da pizza aceitou os 10 mil Bitcoins e mandou uma pizza. Naquele momento, foi a primeira atividade que alguém considerou o Bitcoin, levou fé que o Bitcoin poderia ser usado para comprar uma pizza. Ou seja, foi o primeiro momento na história que alguém usou aqueles dados digitais, que era o Bitcoin que ainda não valia absolutamente nada de valor, de mercado. Para dar uma coisa... Para receber um serviço. Tu entendeu? Hoje em dia vale quanto, mais ou menos, 10 mil Bitcoins? Isso. Não, mas a gente vai ainda nessa. Só para ter uma ideia. Hoje um Bitcoin custa 240 mil reais, eu acho. O quê? 2,4 bilhões uma pizza. O cara que vendeu a pizza por 10 mil Bitcoins... Isso. Se ele guardou esse dinheiro, esse Bitcoin... Se tivesse guardado, ele teria 2 bilhões hoje. 2 bilhões de... Então, por que aconteceu isso? Desde aquele momento do cara aceitar a pizza, foi o primeiro momento de fé que a gente teve de utilizar o Bitcoin como dinheiro. Porque alguém aceitou comprar pizza. Pô, agora tu pode usar Bitcoin para comprar pizza. Só que, seguido desse exemplo, outros começaram assim, cara... eu te levo de carona e eu aceito Bitcoins em troca. Eu aceito 500 Bitcoins para te levar do ponto A ao ponto B. Daqui a pouco começou aquela comunidade pequena a crescer, as pessoas começaram a entender. E aí as pessoas pensaram assim, porra, eu tô usando um dinheiro digital sem passar pelo banco e sem passar pelo governo. Que interessante isso, né, cara? Alguém aceitar... imaginar, né? Tipo, isso. Esse Bitcoin eu não posso ir num banco e pegar dinheiro. Assim como, lá em 1400 e pouco, deve ter sido muito difícil alguém aceitar o primeiro papel moeda para acreditar que eu dei ouro. Você tá me dando um papel? Que diz que eu tenho a propriedade de tantas onças de ouro. Então isso demora para acontecer, mas quando acontece, é uma transformação. Então o que acontece? Por que o Bitcoin começou a se tornar escasso? Porque cada vez mais as pessoas começaram a entender que esse dinheiro ele não tem controle do Estado. Então, por exemplo, a Rússia ali está sofrendo sanções dos outros países, né, por causa dessa atitude dele invadir a Ucrânia, porque ele não quer que a Ucrânia entre na OTAN e não faça parte da OTAN, né, porque ele se sente ameaçado, territorialmente falando. Então, os governos americanos que sabem que a Rússia tem vários bilionários, negócios em dólares e em outras moedas, faz sanções para tentar travar o dinheiro. Com Bitcoin, se a Rússia tivesse comprado Bitcoin, ia ser impossível um governo travar o dinheiro dele. Tirou ela da SWIFT, né? Exatamente, do SWIFT. O que é? O SWIFT é o sistema de transferência monetária interbancária mundial. Então, é ele que faz a transferência de um Bradesco para um HSBC, por exemplo, ou do Itaú para um HSBC ou para o Citibank, por exemplo. Então, a plataforma SWIFT é a forma de você transferir valores interbancários globais. Tá? Então, só que o Bitcoin, ele é o SWIFT que dá liberdade para as pessoas de você usar o seu dinheiro da forma como você quer, sem ninguém meter o bedelho. Como fizeram isso? Ele tem a emissão programada desses algoritmos de 256 bits e ele te dá uma chave pública. Essa chave pública é o teu endereço de carteira. Tu tem uma carteira pública quando tu tem Bitcoin. E tu tem, junto com a tua carteira pública, é como se você recebesse uma carteira digital e ela tivesse um cadeado. E só quem tem aquela chave pode acessar aquele cadeado para abrir aqueles fundos daquela carteira. Isso tudo fica dentro da blockchain. A blockchain é uma base de dados que registra todas as transações do ponto A ao ponto B. E a blockchain é a tecnologia que permite assegurar que você publicamente recebeu tantos bitcoins e abriu mão dos seus bitcoins para mandar para outras pessoas. Tá? Então, tu tá entendendo mais ou menos isso? Tô. Tá entendendo mesmo, Velano? Pode perguntar, é sério. Posso perguntar? É porque mesmo? Tem muita gente que te assiste que vai estar com as mesmas dúvidas. Então, tu pode ser bem sincerão comigo. Vamos retroceder, então. Vamos lá. O cara criou um algoritmo. Um protocolo, na verdade. Um protocolo, né? Que emite 50 algoritmos, ou 50 unidades de Bitcoin e pagava essas 50 unidades de Bitcoin para a cada 10 minutos, durante 4 anos, dos primeiros 4 anos, para qualquer pessoa que fornecesse poder computacional para a rede e fizesse o papel de banco.
Fizesse o papel do banco. Essas primeiras pessoas, então, foram os primeiros donos dos bitcoins. Isso, os mineradores. Os mineradores. Isso. Depois a gente vai falar sobre a mineração, que ainda continua até hoje, né? Sim, sim. Aí, esses computadores eram os bancos descentralizados, as pessoas começaram Não é que eles eram banco, eles eram tipo nós de rede. A gente. Ele era de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que colocasse um computador e instalasse o Bitcoin Core. Aí ele deixava a maquininha para todo mundo passar pela máquina dele e aprovar a transação. A máquina que faz a transação ou não, a aceitação de enviar o dinheiro do ponto A ao ponto B. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí, quando as pessoas começaram a comprar e fazer negócios com E baixar o serviços, Bitcoin Core. Aí começou a funcionar Isso. Isso a Bitcoin nasce quando? Que ano que foi? Ele nasceu em 2009, ali em 3 de janeiro de 2009, se eu não me engano, que ele foi a primeira transação. O white paper foi em novembro de 2008. O que é o white paper? O white paper foi o papel que eles colocaram num fórum de Cyberpunk explicando o que é o Bitcoin. Então, mas o criador, o nome do cara? É o Satoshi Nakamoto. Cadê esse cara? Ninguém sabe quem é ele. Ninguém sabe quem ele é. Ele pode ser um... Ele pode ser um cara que já morreu, muita gente acha que é o Hal Finney, que já morreu, que era um cara que era bem libertário e manjava muito de criptografia. Ou pode ser um grupo de pessoas que, junto com o Hal Finney, aceitou. Porque o Hal Finney foi o primeiro cara que recebeu bitcoins na história. Então, muita gente acha que ele foi o primeiro cara que enviou para ele mesmo. Ele usou um codinome de Satoshi Nakamoto num fórum e, supostamente, ele mandou para ele mesmo. Esse cara já morreu em 2014. Por que um cara que cria uma coisa tão absurda dessa, fantástica, não vai querer receber o crédito? Não sei se ele vai querer receber o crédito. É porque a carteira do Satoshi Nakamoto é a única que tem acima de 1 milhão de bitcoins e que nunca foi movida. Ah, é? Nunca foi movimentada. Então a gente não sabe quem é. Não sabe se foi o Hal Finney mesmo. Mas a ideia dele era salvar a humanidade utilizando um novo sistema monetário e não depender mais de crashes econômicos como aconteceu em 2008. Tanto que o que motivou muito a construção do Bitcoin foi justamente porque a economia que a gente conhece, ela tem um crash em média, a cada 10 anos. Isso. Por algum motivo. Isso é... Seja imobiliário, porque... Tem uma explicação para isso? Eu acredito que é por causa do sistema de emissão de moedas infinitas dele, o que gera um padrão muito injusto, assim. Tu tem poucas pessoas que têm muito poder e detêm muito poder monetário e outras pessoas produzem muito e têm pouco poder monetário. Entendeu? Eu acredito que seja por isso. Então, causa essas distorções econômicas ao longo do tempo e acontece uma média, um crash a cada 10 anos aí. Mas por que você acha que o Bitcoin é mais libertário, mais justo? Porque um mendigo não vai ter um Bitcoin. Porque compare, Vilela, compare. Tu comprou 1 milhão de reais em Bitcoins. Tá. Quanto tu vai pagar se tu vai enviar 1 milhão de reais amanhã em bitcoins de taxa para alguém lá fora? Não sei. Quanto? Tu vai pagar 25 centavos de dólar, $1. Antes tu ia pagar 10